Fala traders, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar fazendo trades aproveitando uma continuação de tendência, tá ok? A gente vai utilizar um conceito muito simples dentro do Smart Money Concept, que é o conceito de BOS. Eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem se posicionar da melhor forma dentro de uma tendência de alta ou de baixa para vocês estarem conseguindo colocar o menor risco e obter o maior alvo de retorno, mesmo que você não pegou aquela movimentação no seu início, aquela movimentação no ponto ótimo de entrada, para vocês estarem conseguindo lucrar nesse movimento, nessa movimentação de alta e surfar, mesmo após terem perdido esse ponto de entrada, tá certo? Mas antes de começar a explicar para vocês, a gente está aqui no gráfico do dólar, né? No gráfico de 5 minutos. Na verdade, esse movimento que ele fez aqui foi na sexta-feira, né? Dia 28 de junho de 2024. Então, nós vamos estar analisando esse movimento. Mas antes, eu preciso fazer um disclaimer aqui com vocês. Essa continuação de tendência, essa estratégia que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia, na verdade, muito simples. Só que ela funciona, mas ela deve ser utilizada em alguns casos, tá certo? E quais são esses casos que ela deve ser utilizada? Ela deve ser utilizada quando você tem uma tendência já constituída, ou seja, uma tendência de alta ou de baixa. E aí a gente vê que o dólar, ele estava aqui, ele veio aqui da última semana para cá, né? Na verdade, ele vem numa tendência muito forte de alta, quebrando cada vez mais os topos e atingindo os máximos desde um ano para trás, né? Desde 2 anos atrás, que foi o alvo de 5,50. Então ele começou a quebrar os 5,50 ali com uma força e com uma velocidade muito grande, tá certo? Então a partir daí a gente já tem o nosso ponto 1, o nosso primeiro ponto do checklist para a gente conseguir utilizar essa estratégia. O segundo ponto que a gente precisa ter é uma construção de causa nítida. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona, porque o mercado, Richard Wyckoff, ele disse que o mercado ele funciona por meio de um conceito de causa e efeito. Então, para a gente ter um efeito, ou seja, uma movimentação de alta, um desequilíbrio no mercado, a gente precisa que o mercado ele entre em equilíbrio em alguma zona, a gente precisa de alguma construção de causa, e eu vou mostrar para vocês certinho como que aconteceu isso no dólar de fato no dia 28, na verdade no dia 27, para a gente conseguir ter essa movimentação de alta muito forte, tá certo? E aí o terceiro ponto é a força e velocidade dentro dessa tendência de alta. Então uma tendência ela não pode ser muito xoxa, sabe? Ela não pode estar andando de alta, só que meio que de lado, com dificuldade de romper os topos, que era o que ele estava fazendo aqui do dia 26, né? Ele estava vindo aqui numa tendência de alta, num canalzinho de alta, só que esse canal ele estava muito xoxo, né? Vocês podem ver que ele vem aqui nesse movimento de alta aqui, depois que ele deu esse pullback no dia 26, ele vem nesse movimento muito xoxo. Então aqui não vale você aplicar essa estratégia do BOS. Vale mais você aplicar quando? Quando ele constrói a causa e aí sim ele aplica o efeito e aí você surfa o efeito que ele construiu, que ele aplicou ali, tá certo? Então, basicamente, o que vocês precisam saber, o único conceito de Smart Money que vocês precisam entender para poder utilizar essa estratégia, beleza? É o conceito do BOS. E como que funciona um BOS? Na verdade, quando você tem aqui uma tendência de alta, tá certo? Vou desenhar aqui que fica mais fácil. Uma tendência de alta, você tem aqui um topo e um fundo, deixa eu colocar aqui na linha, um topo e um fundo descendente, não é isso? Você tem aqui um topo e você tem um movimento parecido como esse. Ou seja, você tem um fundo, um topo mais alto que o topo anterior, um movimento de pullback, né, que o pessoal fala, que é um movimento que vem mitigar essa região, fazer uma correção desse movimento de alta anterior, para ele continuar fazendo um movimento de alta mais forte, quebrando esse topo anterior que foi deixado aqui, tá certo? E esse movimento no Smart Money, quando ele quebra esse topo anterior, que é um topo válido, ele é chamado de BOS, ou seja, Break of Structure ou quebra de estrutura no português. Para acontecer a quebra de estrutura, você precisa ter deixado um fundo e esse fundo quebrar. Após um fundo deixado, né, um fundo válido, esse fundo precisa criar um topo válido. Então, um mercado em uma tendência de alta, ele se movimenta dessa forma. Ele se movimenta em ondas, né, quebrando topos e fundos anteriores. Ele vem, quebra, volta para o pullback. Ele vem, quebra novamente esse topo anterior, volta para o pullback, quebra novamente esse topo anterior que ele tinha deixado a partir de um fundo válido que ele deixou, tá certo? Então, esse é o único conceito que vocês precisam saber.
E agora eu vou explicar só rapidamente o conceito de order block, tá certo? Que basicamente o order block é o bloco que ele deixa, é uma região que ele deixa no pé dessa movimentação que ele vai deixar aqui essa quebra de estrutura, beleza? Então a gente chama esse movimento aqui de order block. E é muito simples, tá? O order block, ele na verdade ele é o último candle de baixa a partir de uma movimentação de baixa. Nos termos mais simples, eu quero explicar para vocês de forma mais simples e mais simplificada e rápida possível. Então, o order block vai ser o último candle de baixa antes de uma movimentação forte de alta que quebra essa estrutura, ou seja, quebra o topo anterior. Então, a gente vê aqui, se a gente colocasse aqui, né, dentro dessa estrutura de 5 ondas que a gente colocou aqui, a gente teria um order block embaixo de cada pé dessa movimentação. Porém, em uma estrutura saudável, o que acontece normalmente? Acontece que o preço, ele não anda assim e nunca pega no order block anterior. Em uma estrutura saudável, na verdade, o que ele faz é que essa movimentação de alta, ela pega no order block anterior para continuar subindo, tá certo? Então ela vem e pega nesse order block para continuar subindo. Ela mitiga esse order block para ter uma movimentação muito saudável, uma movimentação mais saudável de alta. E aí a gente vai ver aqui no dólar como que aconteceu todo esse movimento dentro do gráfico de 5 minutos na sexta-feira, beleza? Então aqui ó, no dia 27, na quinta-feira na verdade, aqui foi um movimento no finalzinho da tarde do dólar, no fechamento do mercado. Então o que aconteceu? O dólar deixou aqui uma estrutura muito nítida pra gente, vou colocar no 1 minuto pra gente refinar melhor essa estrutura. E basicamente o dólar deixou essa estrutura. E essa estrutura aqui, a gente tem que analisar com muita cautela aqui pra gente ver o que de fato representa essa estrutura pra gente. Então a gente vê que o dólar ele veio aqui no movimento impulsivo de baixa, tá certo? Deixou aqui um volume exaustivo, ou seja, uma exaustão do volume, e aí ele tenta fazer um último pullback, o último suspiro antes de um movimento forte de baixa aqui, que deixa mais um movimento forte de baixa. Isso, Richard Wyckoff diz pra gente que é o PSY dentro de uma estrutura de Wyckoff. Isso aqui ele disse pra gente que é o Selling Climax, que é o clímax de vendas dentro de uma estrutura. Ou seja, o preço vem caminhando numa movimentação de baixa e do nada ele entra numa estrutura. Ou seja, ele vem de um desequilíbrio para instaurar um equilíbrio. Ou seja, vem andando em movimentos de baixa para andar de lado. Isso que Richard Wyckoff diz e a gente marca esses nomes na estrutura. Após o Selling Climax, a gente vê que o preço ele faz uma reação, né? E essa reação marca pra gente o topo da estrutura, que chama AR, ou Automatic Rally, que marca pra gente o topo da estrutura entre o Selling Climax e o AR, beleza? E aí o preço, a gente vê aqui que o dólar ficou andando dentro dessa região 5.500 a 5.496, e aí ele fez aqui o Secondary Test. E o Secondary Test pra gente é uma marcação muito importante, que a primeira movimentação é onde o preço consegue chegar após ele bater nesse Automatic Rally. O Selling Climax é basicamente aquele clímax do mercado, a gente vê que o RSI ele tá bem extremo aqui, e o AR é a reação automática, ou seja, bateu lá, é como se fosse uma bola de ping-pong. Bateu lá, ele volta com uma reação automática. O ST pra gente, que é o mais importante, né, que é onde, depois da reação automática, onde que o preço vai? O preço chegou aqui, depois da reação automática entre o SC e o AR, chegou numa movimentação de aproximadamente 50% dessa estrutura que foi criada. Ou seja, ele mostra já o ST que a gente tem uma pressão de oferta escondida aqui. Existe uma pressão de oferta dentro dessa região aqui instaurada, dessa estrutura instaurada. Ou seja, uma oferta escondida aqui embaixo. Tanto essa oferta é escondida, tanto essa oferta está presente, que dentro da estrutura de Wyckoff a gente tem a captura de liquidez, e aqui a gente nem trouxe esse fator da captura de liquidez para dentro dessa estrutura. A gente veio de fato e conseguiu marcar aqui essa região de outra estrutura dentro da estrutura maior. Ou seja, o preço começou a andar dentro de outra estrutura dentro dessa estrutura maior, mostrando essa ampla força de oferta. Junto com isso, a gente tem aqui o movimento do volume, né? O volume dentro de uma estrutura de acumulação é um volume reduzido, ou seja, uma acumulação é quando os traders institucionais eles estão montando posições aqui dentro dessa região, colocando oferta escondida, montando posições, comprando o dólar a 5,50 para gerar um efeito. Eles constroem uma causa, que é o que eu falei do ponto 2, para gerar um efeito, ou seja, um movimento explosivo de alta, e aí a gente vai ver
que isso aqui parou, né? O mercado fechou aqui no dia 27 com essa tentativa aqui de romper essa estrutura que ele tinha deixado, essa microestrutura que ele tinha deixado aqui para cima, capturar essa liquidez, já voltou rapidamente para dentro dela. E aí, no dia 27, ele abriu aqui, rompendo a estrutura maior, agredindo a liquidez interna que ele tinha deixado da estrutura maior. E aí, essa estrutura maior ele já agride, foi um movimento muito rápido, um movimento de 2 minutos ali, e ele agrediu e ele voltou aqui, deixando o nosso LPS, que é o Last Point of Supply, ou seja, o último ponto de demanda dentro da estrutura menor, que foi o último ponto que você tem o maior volume de negociações, que é chamado também de POC, ou seja, dentro do volume profile a gente traça dentro dessa impulsão aqui, dentro do ponto mínimo e do ponto do AR, aonde que é o volume que mais foi negociado. E a gente acha que foi exatamente dentro desse bloco aqui, né? Dentro desse bloco que ele gerou a estruturinha menor, beleza? E a gente colocando aqui uma posição de long, entrando no 50% desse bloco, na região de 50% desse bloco que ele gerou, a gente consegue um trade muito positivo aqui dentro do LPS, né? Um stop de 3,5 pontos. E aí, depois dessa causa que ele gerou, olha o efeito, cara. O efeito de mais de 29 vezes de lucro, 71 pontos nessa movimentação. Ou seja, uma movimentação com muita rapidez, com muita velocidade, com muita força, né? Mostrando que o institucional realmente trabalhou aqui, realmente teve participação nessa construção de causa. Beleza? Mas, Thales, o que tudo isso tem a ver com o vídeo? O que tudo isso tem a ver com o que você falou que iria falar pra gente sobre a continuação, como a gente vai aproveitar essa continuação, né? Por quê? Porque, rapaziada, de fato, tudo isso, essa causa que ele gerou, a gente consegue mapear depois que ela já foi feita. Mas é muito difícil a gente perceber que isso aqui, de fato, foi uma estrutura de Wick, de fato foi um LPS, um AR, quando a gente está olhando ali pro gráfico, quando a gente coloca o replay, a gente só vê o micro, né? Que a gente só vê isso aqui. Aqui não tem como saber nada que isso está acontecendo, né? Que esse volume realmente é um volume de uma acumulação. A gente só consegue saber depois que o primeiro efeito ele foi gerado. Que ele veio aqui, agrediu a liquidez, agrediu a estrutura, voltou para o LPS e aí sim ele conseguiu um movimento impulsivo de alta. Então você tem as entradas de risco aqui, você tinha essa entrada no LPS, que para mim foi a primeira entrada mais nítida, que de fato poderia ter gerado um risco-retorno muito relevante, tá certo? Dentro disso que a gente viu. Porém, a gente tem outras entradas, que é a entrada que eu quero mostrar para vocês hoje, que é a entrada de continuação. Então lembra pra gente quando eu disse para vocês que o preço ele faz um BOS, né? Ou seja, uma quebra de estrutura nesse movimento de alta, e aí a gente vai entender isso aqui definitivamente como um BOS, tá certo? Então o preço ele vem aqui, não liga muito para as ondas, mas eu só quero mostrar para vocês como que funciona, né, de fato esse BOS, né, que é essa quebra de estruturas. O preço vem aqui, ó. E qual que é o último candle de baixa dentro dessa movimentação de alta? Desse primeiro impulso que ele deu, ó. Ele veio, voltou, veio de novo. O último candle de baixa é esse candle pretinho. A gente marca o bloco exatamente no tamanho do candle, beleza? Marcamos o bloco exatamente no tamanho do candle. A gente veio que depois que ele quebrou essa estrutura, ele fez aqui o BOS, né? Muito parecido com o desenho que a gente viu ali. O BOS. Ele vem aqui numa alta, volta para mitigar esse bloco e depois segue nessa alta, mostrando força, mostrando que ele está mitigando essas regiões, não deixando ineficiências no passado. Ou seja, ele mitiga as ineficiências para continuar uma tendência de alta saudável, beleza? E aí é exatamente nesse ponto que a gente entra. Por quê? Porque a nossa entrada vai ser aonde? No 50% desse bloco que ele cravou, né, pessoal? Ele cravou 50% desse bloco, ou seja, os 50% desse candle aqui. A gente coloca o nosso stop abaixo dessa zona desse bloco. Eu gosto de colocar um pouquinho, dar uma gordurinha aqui, colocar meio ponto, um pontinho para mais, mas não precisa, tá? E aí a gente vai buscar o quê? Pelo menos 3 vezes o risco dessa movimentação. Então o nosso stop está de 3,5 pontos, no dólar cada ponto vale R$10, ou seja, estamos aqui arriscando R$35, e aí a gente colocaria pelo menos, no mínimo, 3 vezes o risco. E a gente vê que nesse candle aqui das 8h30 da manhã, né, foi um candle que, tipo assim, se você tivesse entrado, você já teria feito automaticamente em 1 minuto esse 3 vezes o risco, ganhando os seus 10,5 pontos, ou seja, R$35 viraram R$105, beleza? Mas vamos continuar aqui para ver se realmente essa estratégia foi efetiva nesse dia aqui no dólar, né? Para ver se realmente, de fato, pô, não é só uma vez que isso aqui aconteceu, né? De fato, então, outras vezes isso aqui também pode acontecer.
Cara, como esse candle aqui ficou muito grande, eu não vou marcar ele, né? Porque senão a gente teria que marcar um bloco gigantesco aqui, então eu não vou marcar esse candle aqui dentro desse boss, mas vamos continuar marcando outros candles aqui que poderiam gerar essa movimentação pra gente também. Então a gente vê aqui, ó, o preço veio, voltou, fez aqui a quebra de estrutura, voltou, veio aqui de novo. Aqui já a gente consegue marcar de fato uma quebra de estrutura aqui dentro desse candle aqui maior, né? É muito micro, muito, tipo assim, muito difícil de você marcar isso aqui. Acho que fica muito feio, mas se você marcasse aqui, pra gente ser justo também, né? A gente teria tomado um stop. Colocou aqui a nossa ordem de compra dentro dos 50% do bloco, o stop aqui fora, teríamos tomado um stop de 4 pontos aqui e tudo bem. Vamos seguindo movimentando nessa estratégia, beleza? Então aqui a gente vê novamente, quer entrar muito micro? Vamos entrar muito micro. Ele veio, o preço veio, ó, voltou, fez o quê? O BOS fez a quebra de estrutura. Opa, fez a quebra de estrutura. Vamos colocar aqui o nosso bloco nesse candle de baixa, né? Bloco no seu último candle de baixa depois que ele veio e quebrou essa estrutura aqui, ó. Esse topinho aqui é muito micro, mas a gente consegue ver que ele de fato quebrou, né? Veio aqui, voltou e quebrou. Então, nós temos aqui a nossa entrada, 50% do bloco. O stop aqui abaixo, né? Porque a gente está vendo esse candle aqui, ó. Pensa que essa movimentação aqui ainda não ocorreu, tá ok? Essa movimentação ainda não ocorreu. 50% do bloco, stop abaixo, stop de 2 pontos. Aí a gente tem a possibilidade de pegar o 3x aqui novamente. Um take de 6 pontos. É óbvio, pessoal, vocês podem deixar em qualquer ponto desse movimento, vendo que a causa ela foi de fato uma causa muito clara, vocês podem deixar, obviamente, o stop aqui, depois que ele movimentou, o stop no 0 a 0 e ir buscar por um alvo mais superior. Aqui no caso, se você entrou, ó, seria 30 vezes o seu risco. Você gastou R$20 dentro desse movimento e você teria a possibilidade de pegar R$610, 30 vezes o seu risco aproximadamente aí dentro dessa movimentação, tá ok? E de fato, ele nunca mais buscou essa região se você colocasse ali no stop 0 a 0. Porém, vai de você, vai do seu gerenciamento. Eu prefiro ali pegar os meus 3 vezes o risco e aí tá mapeando ali novamente, beleza? Porque aí a gente vai continuar a mapeação desse BOS. Vamos lá, mapeando aqui mais para cima. Ó, último candle de baixa antes do movimento de alta que quebra a estrutura. Fez aqui o BOS novamente, quebra a estrutura, preço vem, ó, em 1, 2, 3, quebra a estrutura, deixa o BOS, deixa esse bloco aqui pra gente. Vamos colocar posição de longa aqui. Vimos que ele pegou aqui até no pé do bloco, né? Mas não passou dali. Então, colocando o nosso stop abaixo e o nosso take ali de 3 vezes, teria dado certo novamente. Um risco de R$30 para pegar um alvo de R$90, né? Um alvo de 3 vezes ali também teria dado certo. Vamos continuar que eu quero ver até onde isso aqui vai. Então, de novo aqui em cima gerou outro BOS, né? Muito pertinho um do outro, gerou outro BOS. Ele fez o quê? O último candle aqui, gerando esse bloco, a posição aqui no 50%, o stop aqui embaixo, 3 vezes de movimentação. Aqui, de fato, ó, não encostou aqui no nosso 50%. E aí eu gosto da região dos 50%, porque aí você não precisa ficar marcando. De fato, algumas vezes ele vai encostar só no topo do bloco, né? Algumas vezes o BOS ele é tão forte que ele vai encostar só no topo do bloco para mitigar. E outras vezes ele vai acontecer igual a gente viu aqui no movimento anterior, né? Ele vai encostar no pé do bloco. Então não tem como saber, a média é os 50%. Então eu gosto de entrar, quando eu estou fazendo trades de continuação, entrar no 50%, que aí eu não tenho, tipo assim, eu não preciso parar para pensar, pô, será que nesse caso eu coloco no topo ou no pé do bloco? Será que nesse caso eu coloco o meu stop um pouco maior ou um pouco menor? Cara, não ligo. Vi o BOS, vi que ele quebrou a estrutura, deixou bloco nesse movimento, construindo as 3 causas que eu te falei. Ele gerou uma causa muito nítida, ele gerou uma tendência constituída, ele tem força e velocidade nessa movimentação de alta. Vamos deixando o bloco no 50% do BOS. Não preciso pensar. Marquei o bloco, coloquei a ordem lá, se pegou, pegou, se não pegou, não pegou. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado dentro dessa estratégia, tá? Vamos supor aqui que vocês colocaram, ó, colocou sua ordem lá apregoada, colocou lá no sua ordem limite aqui de compra, o preço não pegou a sua compra. Cara, você não vai deixar a tua ordem aqui até o preço
atingir o máximo ali da estrutura, atingir o máximo ali daquele efeito que ele gerou e depois voltar quando ele estiver aqui numa tendência de baixa. Isso aí não é para ser feito, tá bem? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar entrando, na verdade, no movimento contrário. Vocês vão estar entrando não na continuação de uma tendência de alta, porque a tendência já reverteu. Aqui em cima, a tendência reverteu de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, para uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, não faz mais sentido entrar. Então, a partir do momento que não pegou essa ordem, você tem que tirar essa ordem limite que você colocou. Não faz mais sentido a entrada aqui. Não pegou, paciência. Então, ele vem aqui, fez outro BOS, né? Fez outro BOS, aí ele deixa o bloco aqui, também não pegou. Ó, nunca mais voltou para mitigar esse bloco. Quando ele voltou, foi só quando ele já estava constituindo uma tendência de baixa, beleza? Então, não faz sentido. E a outra coisa aqui é, cara, aqui, esses 2, 3 primeiros BOS é uma coisa que eu ia dizer para vocês também. Os 2, 3 primeiros BOS dentro de uma estrutura com muita força, com muita velocidade, são os melhores para você entrar. Por quê? Porque aqui ele já está se aproximando desse movimento aqui, ele já está se aproximando de fazer 90 pontos no dólar. Pô. Isso é muita coisa, também. Isso é muita coisa e esse é um preço que ele nunca chegou antes, no mínimo faz anos atrás, entendeu? O patamar de 5,60 aqui. Então, ele está descobrindo esse preço. Então, é difícil você estar entrando aqui muito em cima. Eu já não entraria nesse bloco aqui, eu já não entraria nesse bloco aqui, nem nesse bloco aqui. Os 2 primeiros fica legal, tá? Fica menos arriscado de você entrar, beleza? Mas aí é com cada um, né? Pode assumir o risco? Pode. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se deu certo. Aqui mais próximo da movimentação de alta. Então ele vem aqui, deixou o BOS, deixou o bloco. Cara, deu certo, né? Deu certo. Aqui nesse último aqui, foi o último que deu certo. Deixou aqui o bloco, vamos ver, long position, 50%. Deixou aqui, ó, a quebra de estrutura, né? Quebrou a estrutura aqui, voltou no próximo candle, ele já voltou no 50%. 3 vezes o risco, deu certo, tá? Mas aí depois, aqui ó, ele vem e nunca mais volta. Aqui quando ele volta é só quando ele já deixa esse topo duplo aqui e reverte a tendência. Thales, mas se a tendência reverteu, eu posso estar continuando a entrar dentro desses blocos nessa tendência de continuação? Numa continuação de baixa? Claro, pode sim, beleza? Pode sim. O que eu deixo para vocês de dica, tá? Traça aqui a Fibonacci do pé do movimento até o topo do movimento, tá? A Fibonacci. É até mais legal de vocês pensarem dessa forma. Até a 382 de Fibonacci, tá? A zona de 0,382 dessa retração. Por quê? Porque na verdade quando você está vendo esse movimento impulsivo de alta, você está vendo que ele está fazendo um boss para levar o movimento impulsivo de alta. O mercado é fractal, né? Então ele vai estar fazendo essa quebra de estrutura aqui para você deixar a mitigação desse movimento de alta, essa correção desse movimento maior para gerar uma outra pernada de impulso maior, beleza? Então até essa zona verde aqui da 382, eu entraria sim num BOS dessa movimentação de alta. Até porque ele movimentou, ó, 90 pontos aqui que a gente viu em, deixa eu ver quanto? Em 2 horas. Então aqui nas próximas 1 hora ele movimentou 40 pontos. Tá? Então, assim, como ele teve uma movimentação impulsiva de alta com velocidade e força, é provável que ele volte, ele tenha essa correção também com força e velocidade. Isso que você tem que analisar, se tem força e velocidade nessa movimentação. Aqui, de fato, ele reverteu a tendência e vamos lá. Temos aqui, ó, nosso primeiro BOS, tá ok? Primeiro BOS, ele vem aqui, ó, essa voltinha aqui, ele quebra essa voltinha aqui, deixa o nosso bloco exatamente aqui, quebrou essa estrutura, nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. Então, não deu para fazer aqui. Depois, ele veio aqui, quebrou a estrutura, nunca mais voltou. Veio aqui, aqui deu. Ó, aqui a gente coloca uma movimentação de short, o stop aqui em cima desse candlezinho, 3 vezes de risco retorno, stop de R$30, teve um take de 90, perfeito. Tá? E aqui, novamente, conseguimos. Esse aqui eu não pegaria, tá? Porque ele já deixou outro BOS, ó. Ele fez um BOS aqui, fez uma quebra de estrutura aqui, ó. Voltou, quebrou, voltou, não pegou o bloco. E aí, depois que ele pegou aqui, ele já tá pegando numa reversão de tendência, tá vendo, pessoal? Ele tá vindo aqui, beleza, ele veio, só que ele já tá, ó,
querendo reverter essa tendência. Então, eu não pegaria esse aqui, ó. Como ele já fez um BOS para baixo, ele deixou outros BOS aqui, ó, deixou outro. Então, eu não pegaria esse trade. Mas vocês viram, deu para pegar um trade ali nessa movimentação de baixa. E aí, ele já chegou aqui naquela zona que eu falei para vocês dos 382 e realmente não deixou mais nenhuma, ó. No 382 aqui, ainda estava para cima, beleza, conseguimos pegar, interessante. Depois, não pegaria mais por aqui. Ah, depois temos como pegar essa aqui nessa movimentação de alta. Eu também não pegaria nessa segunda pernada de impulso. Por quê? Porque a gente não sabe se o preço vai voltar aqui para continuar essa queda, tá? Para voltar esse movimento de baixa, mitigar esses blocos aqui nesse movimento e voltar para a queda, ou se ele vai de fato romper. No caso aqui ele de fato rompeu, só que olha como que tá a força e a velocidade do movimento. Aqui ele andou 90 pontos em 2 horas, aqui ele tá andando, ó, 50 em 5 horas. Então é mais complicado você fazer trades assim. Da mesma forma como aqui nesse movimento anterior, ó, ele passou um dia inteiro e andou 40 pontos, entendeu? Então você tem que analisar a força e a velocidade para você estar utilizando essa estratégia, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês como que vocês podem utilizar esse conceito de Smart Money, de BOS, para vocês estarem entrando em uma continuação de uma tendência de alta ou de baixa e vocês se exporem o menor risco possível para obter a maior valorização do seu capital possível, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.